A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2020. Lembrando que esta revista ela é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Andradas, Minas Gerais. E para desenvolver esta lição, programada para o dia 29 de novembro, que tem como título Enfermidades Psicossomáticas, ele baseou no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, e no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6, 7 e 8. E deixou para nosso estudo os três objetivos que são aprender a relação entre a doença e o pecado, ensinar sobre a doença mental e suas características e falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. E para comentar este vídeo dentro desse tema, hoje eu conto aqui com a companhia dos meus amigos de toda a semana, pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, né? Esses meus colegas de trabalho estão aqui comigo compondo essa mesa para o estudo desta lição. Importante que você tenha a nossa revista em mãos, importante que você tenha a Bíblia Sagrada, nós usamos aqui a Bíblia do culto, uma canetinha, porque vai começar agora o estudo da nossa lição. Mas antes eu quero já te agradecer por se inscrever em nosso canal, por compartilhar, por curtir, por comentar os nossos vídeos. Isso ajuda muito a Escola Bíblica Dominical, ajuda muito a promoção desta escola maravilhosa. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor William Barros, todos os irmãos que estão conosco. E eu já quero aproveitar e fazer a leitura do texto áureo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, parte A. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos, a cada um de vocês que participa novamente conosco da aula da Editora Betel, da Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar, aproveitando, você também para poder lermos a verdade aplicada. É importante que exista uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. E aproveitando esse ensejo, pastor Prates, eu quero convidar todos vocês para que nós possamos orar. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje, pedimos a tua bênção e que cada um possa ser alcançado mais uma vez pela tua santa palavra. Sim, que trata os mais diversos assuntos que envolvem a nossa vida. E que nessa aula especificamente possa ser um bálsamo essa aula e trazer resposta para muitas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos à lição de número 9, enfermidades psicossomáticas. A verdade aplicada, eu gostaria de destacar estas expressões: parceria entre família e igreja. Como nós podemos juntos pensar e refletir para ajudarmos a incrementar, conscientizar, fomentar essa parceria família e igreja. Dentro desse contexto, estamos falando de pessoas que precisam de atenção, pessoas que precisam de ajuda. Eu quero destacar aqui 4 aspectos dentro dessa parceria família-igreja, que
sejam ambientes acolhedores. Segundo aspecto, a importância de estarmos atentos a comportamentos. Terceiro, apoio. Apoio em oração, ensino bíblico e diálogo. E aqui quero destacar a importância da EBD nesse aspecto de apoio. Este trimestre é uma excelente oportunidade para pensarmos, refletirmos, à luz da palavra, sobre essas doenças, transtornos, dificuldades das pessoas que estão dentro das nossas casas e dentro das nossas comunidades cristãs. E o último aspecto nessa parceria é estarmos conscientes de que a palavra de Deus, ela diz, tempos difíceis e trabalhosos. Acredito que, havendo essa parceria, família e igreja, creio que vamos conseguir nos mantermos, perseverarmos, vencermos tantos desafios nesses tempos difíceis e trabalhosos. A lição de hoje, que foca em enfermidades psicossomáticas, é um verdadeiro ponto de partida para que juntos, família e igreja, possamos dialogar, pensar. Pode ser uma excelente oportunidade de esclarecimentos, de informações sobre essas questões que não são tão faladas em nosso meio. Essa que é a verdade. Assim, o tópico 1 da nossa lição fala de relação entre doença e pecado. A realidade do discípulo de Cristo debaixo do sol e a nossa esperança. O tópico 2 vai focar em enfermidades psicossomáticas, características de doenças mentais. E o tópico 3 vai falar especificamente sobre esquizofrenia e também o papel da igreja diante da realidade das doenças. Então, a lição de hoje é uma ótima oportunidade para que o povo de Deus pense, reflita sobre essa questão de doenças. Vamos iniciar, Pastor Prates, se for possível, fazendo a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 23, é o primeiro versículo. Por favor. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Gosto muito desses 2 versículos, porque o ministério do Senhor Jesus teve ensino, teve pregação e teve cura. Jesus também lidou no seu ministério terreno com pessoas que precisavam de orientação, pessoas que precisavam de esclarecimento, Pastor Prates, Pastor William, pessoas que precisavam de cura. Eu acredito que
nós também somos uma geração. E aí eu convido cada professor da EBD a aproveitar essa excelente oportunidade. Somos uma geração que precisamos de orientação, precisamos de esclarecimento, mas atenção, nós também precisamos de cura. E tem um pensamento que eu anotei a partir da preparação para ministrar essa aula. E eu sugiro aqui que também cada professor e estudante esteja pensando junto comigo. A igreja não é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis. Eu acredito que a realidade está diante de nós. Então, muito cuidado, prudência, equilíbrio, com mensagens triunfalistas, com mensagens que associam dor e sofrimento com ausência ou deficiência na espiritualidade. Porque quando ocorre essa associação, eu penso que aquela pessoa que está precisando de cura, de atenção, de esclarecimento, ao receber essa mensagem, vai ficar numa situação mais difícil ainda, vai ficar mais para baixo ainda. Sim, a igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, é triunfante e vitoriosa. Mas, enquanto estiver nesta terra, é um povo com pessoas que são doentes da alma, muitas das vezes. Muitas vezes. São pessoas que estão sofrendo aflições, angústias, por causa de mais diversos conflitos. Essa é uma realidade da Igreja do Senhor Jesus, triunfante e vitoriosa enquanto estiver nesta terra. Quero deixar aqui também como dica que cada professor, cada aluno, recorra à lição de número 6. Nós temos o vídeo dessa aula no canal da Betel sobre a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. E lá foi pontuado que muitas doenças são causadas por problemas emocionais. Foi dito isso lá na lição 6. É importante tratarmos dessa relação mente-corpo. Questões dos fatores emocionais e psicológicos que influenciam todos os processos do corpo e o bem-estar das pessoas. Lembrando que o grande tema desse trimestre é exatamente esse: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. O que tem causado tantas doenças psicossomáticas? O que tem feito aumentar tanto essa realidade da humanidade? Além da competitividade do mundo profissional, mudanças aceleradas, modernidade, novas tecnologias. Além desses fatores, eu diria, infelizmente, ainda tem os efeitos provocados pela teologia da prosperidade e por mensagens triunfalistas. Tipo, quem fica doente é porque não está reivindicando seus direitos como filhos de Deus ou não tem fé. Infelizmente, nós temos visto muitos servos de Deus que ouvem essa mensagem
e não passa essa mensagem pelo crivo da palavra, pelo crivo de ensinos, dos cultos de ensino e das EBDs. Eu trouxe aqui como ilustração e também sugestão de reflexão um relato, pastor Prates e pastor William, de Paulo Leivas Macalão. Ele escreveu esse texto em 1967, por ocasião da 8ª Conferência Mundial Pentecostal, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E ele escreveu um livro, um texto sobre a história de vida da irmã Estacília. Foi uma serva de Deus, os mais antigos lembram dela, que foi muito usada pelo Senhor, principalmente com os dons de cura. E então, Paulo Leivas Macalão escreveu um texto falando sobre essa questão de cura divina. E olha só a orientação do pastor Paulo, isso lá em 1967. Há muitos hoje, escreveu ele, que se consideram sábios numa matéria que ainda estão aprendendo, que pregam na sua vaidade, que vão operar milagres e vão curar a todos. O próprio Cristo não curou a todos na sua terra natal, por causa da incredulidade do povo. E aí ele cita Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Uma pessoa hoje, ele falando da época, que verdadeiramente tenha o dom de curar, se tivesse a oportunidade de ir a um sanatório, expressão usada por ele, e orasse por todos os tuberculosos ou leprosos, veria com espanto que somente alguns, e não todos, ficariam curados. Nossa, que sabedoria. Que sabedoria. Aí ele escreve: precisamos saber que Deus, pela obra expiatória de Jesus Cristo, quer e pode salvar a todos, mas poucos serão salvos. Ele cita Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quais chamados? Quais escolhidos? Aqueles que creem. Aí ele volta para a cura divina. Olha a conexão que ele faz. Na cura divina, Jesus na cruz sofreu as dores de todos, carregou as doenças de todos. Mas quais são os curados? Aqueles que procuram o Senhor Jesus. Aqueles que verdadeiramente confiam, que fazem a oração da fé. Agora note, olha o equilíbrio. E às vezes, apesar do crente fazer tudo o que deve ser feito, orar, buscar e jejuar, Deus não cura e o leva para o céu. O crente, então, um dia parte para a eternidade, mesmo confiando em Jesus para curar suas enfermidades. Texto, ensino, orientação de Paulo Leivas Macalão. Para quem não conhece, é o fundador do Ministério de Madureira. Então, o tópico 1 vai falar sobre esse tema, doença, cura divina, que é um tema bem presente, principalmente no movimento pentecostal. O movimento pentecostal, principalmente, final do século XIX e início do século XX, resgatou a ênfase nesse tema de cura divina, de doença, no meio do povo de Deus. Então, eu acredito que essa lição é uma excelente oportunidade para quando estivermos falando sobre a origem da doença, refletirmos, procurarmos
incentivar os nossos irmãos em Cristo, servos de Deus que estão nas nossas igrejas, a ter uma visão bíblica. Uma visão bíblica contribui para refletirmos sobre este tema em um mundo tão contraditório. Eu estava pensando, né? Uma enorme quantidade de remédios que nós temos hoje. As indústrias farmacêuticas estão crescendo. As indústrias farmacêuticas estão se multiplicando. Hospitais, clínicas especializadas, ciência se multiplicando. Por outro lado, uma grande quantidade de pessoas enfermas no corpo, nas emoções e espiritualmente. Quero convidá-los a refletirmos assim, biblicamente, iniciando em Gênesis 3, sobre a origem da doença. Gênesis 3. Sendo assim, nós vamos pensar juntos sobre a origem da doença a partir de uma reflexão no livro de Gênesis, capítulo 3. Acho interessante, pastor William, que os primeiros efeitos da entrada do pecado na história da humanidade ocorreram na mente, na percepção, nas emoções, e isso refletiu nos relacionamentos. Acho interessante isso. Vergonha, medo e isolamento foram as primeiras consequências do pecado. O versículo de número 5, o inimigo, ele vai dizer para o casal, a mulher, que quando você comer desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Foi o que o inimigo disse. O versículo 7 diz: então foram abertos os olhos. Trago aqui para os irmãos um comentário do Derek Kidner sobre o versículo 7. O homem viu o mundo que lhe era familiar e o contaminou ao vê-lo, projetando o mal sobre a inocência. E ele faz menção à epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Projetando o mal sobre a inocência e reagindo ao bem com vergonha e fuga. E depois, Gênesis, ainda, capítulo 3, depois dos versículos 16, 17 e 19, farão menção de outras consequências do pecado, além da vergonha, além do medo, além do isolamento. Versículo 16, com dor terás filhos. Versículo 17, maldita é a terra, com dor comerás. Versículo 19, em pó te tornarás. Nós vemos assim que a entrada do pecado na história da humanidade quebrou esse equilíbrio harmonioso que existia entre o homem e Deus, o homem e o próximo, o homem e a natureza, o homem e consigo mesmo. Notemos essas expressões presentes em Gênesis 3 após a entrada do pecado: fadiga, medo, vergonha, suor, dor, pó. Pastor Prates, pastor William, resultados tão diferentes daqueles
que o inimigo tinha prometido para Eva, né? Olha que contraste. Ele não tinha falado que sereis como Deus? Ou seja, mais uma vez, a mentira. Então, nós podemos dizer que a doença, existe a doença como resultado da entrada do pecado na história humana. Podemos ler, pastor Prates, Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor? Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, tendo visto a questão da origem da doença, agora vamos passar para textos bíblicos que mencionam pessoas doentes. Evidentemente que nós não vamos ler por questões do tempo, mas somente para registrar nessa aula. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Pastor William, a gente está falando do profeta Eliseu. Doente mesmo. Ele estava doente da doença E que morreu. de que morreu. 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Palavras do apóstolo Paulo sobre Timóteo. Frequentes enfermidades. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Deixei Trófimo doente. Pastor William, quem deixou Trófimo doente foi o apóstolo Paulo que está escrevendo. Deixei Trófimo doente. Salmo 41, 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Atenção, não significa que todo enfermo está assim porque cometeu um pecado específico ou por uma deficiência espiritual. Não deixem de ler João, capítulo 9, versículos 1 a 3. É a passagem quando Jesus se encontra com o cego de nascença. Agora, atenção, porque às vezes a doença pode sim ser resultado de um pecado específico. Exemplos: Uzias, o rei Uzias, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 19. O rei Herodes, Atos, capítulo 12, versículo 23. E atenção, alguns membros de uma igreja local, muitos fracos e doentes. São palavras do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Outro aspecto importante, às vezes Deus permite a doença. Um exemplo é só a gente ler o livro de Jó. Outro detalhe, nem sempre Deus cura de imediato. Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 27. Também é preciso considerar que existem enfermidades de origem maligna. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Sendo assim, podemos resumir a vida do ser humano. Depois da entrada do pecado, a vida do ser humano debaixo do sol, com o Salmo 90, verso 10. Cansaço e enfado. Uma outra versão diz canseira e aflição. É oportuno anunciarmos a todo o povo de Deus que estiver diante de nós
nesta EBD. Ainda aguardamos a completa redenção. Essa é a nossa esperança. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Pastor Prates, Pastor William, eu encerro com esse texto, porque quando iniciamos o tópico 1, iniciamos falando da origem da doença e citamos Gênesis 3. E um dos resultados da entrada do pecado, e nós vimos isso, é a questão da dor. Mas nós podemos glorificar a Deus, porque temos uma esperança. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém. Amém. Excelente esse fechamento aqui da introdução e do ponto 1, pastor Marcos. E eu anotei aqui na minha Bíblia, que chamou muita atenção, Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Que texto forte esse, hein? É a realidade da nossa vida. Esclarecedora realidade. E nós podemos então fechar, pastor Marcos, dizendo que a doença, embora faça parte da existência do homem, nós temos uma promessa, né? Que é esse texto que o senhor acabou de ler aqui, né? Exatamente. Isso que é o eu ensinei, que eu aprendi, que com isso nós fechamos o ponto 1. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Vamos direto ao ponto 2, as enfermidades psicossomáticas, pastor William. Meus queridos, partindo de onde o pastor Marcos Santana parou aqui no tópico primeiro, eu queria inclusive, antes de começar, fazer uma ressalva importante para o professor. Os pontos que o pastor Marcos trouxe são pontos fundamentais com relação ao aspecto espiritual, para que os nossos alunos possam ser abastecidos com informação bíblica coerente, para que eles possam ter fé e possam saber lidar com as situações do dia a dia. Eu vou trazer aqui agora algumas informações práticas com relação às doenças psicossomáticas e depois sobre a esquizofrenia, a fim de ajudá-los a lidar com essas questões, seja na família ou mesmo na igreja, no dia a dia, no âmbito familiar, das amizades, etc. Mas lembrando que o nosso enfoque é um enfoque de trazer na palavra de Deus um alimento e um revestimento para nossos irmãos, para que tenham fé em momentos difíceis. E estes momentos difíceis também envolvem os momentos de enfermidade ou de doenças. Tendo dito isso, eu queria ler um texto, eu acredito que Deus é tremendo. Veja que a Bíblia tem resposta para tudo. Em Provérbios 17, 22, Deus já tinha nos falado sobre as doenças psicossomáticas. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que texto incrível. Olha como a Bíblia é um livro atual. Quando nem se sonhava em falar sobre doenças psicossomáticas, a palavra de Deus já tinha definido a prática da vida, o que é doenças psicossomáticas. Eu vou trazer algumas definições aqui práticas. Doenças psicossomáticas são enfermidades que têm sua origem na mente. No caso aqui, o psique são as emoções, são o que a gente sente, é o que está acontecendo na nossa vida dentro da gente. E o soma, o corpo, ou seja, o corpo está intimamente ligado com aquilo que a gente sente. Uma outra definição, do ponto de vista neurológico, é que doenças psicossomáticas são as doenças que nascem no nosso sistema límbico, ou seja, a parte emocional do cérebro, que é uma parte pequena no cérebro abaixo do córtex. É nessa região que saem todas as emoções da nossa história, da nossa vida. Agora, quem aqui já não viu, seja com você mesmo ou na família, por exemplo, de se sentir mal, sentir dor, por exemplo, ir no médico e não ser detectado nada. Não tem problema de coração, não tem problema disso, não tem problema daquilo, está tudo bem. Quer dizer, do ponto de vista físico, biológico, está tudo bem, mas a pessoa continua sentindo, por exemplo, dor. Aí isso serve de alerta, assim como acontece com o automóvel, quando a gente está dirigindo, por exemplo, acende a luzinha no painel, por exemplo, da injeção eletrônica ou do óleo, você já sabe que alguma coisa não está bem, embora o carro continue andando. E a pessoa precisa parar para poder avaliar e ver o que está acontecendo ali. Esses são os alertas que o corpo vai dando de que alguma coisa não está bem.
Eu queria, inclusive, a nível de dirimir qualquer dúvida, explicar que somatização e doenças psicossomáticas não são a mesma coisa. A somatização é o efeito no corpo de uma emoção que a pessoa está sentindo. A doença psicossomática é a doença estabelecida na vida da pessoa a partir justamente das emoções. A doença já evoluiu, já está estabelecida. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O corpo, no caso da somatização, o corpo tende a acompanhar aquilo que a gente sente. Vou dar um exemplo, depressão. Eu acordei de manhã vomitando. Tá me dando diarreia. Aí a pessoa, por exemplo, estou sentindo falta de paladar, até pensa, estou com Covid. Não é. Às vezes o quadro é um quadro de depressão. O que? O corpo, ele acompanha o que a gente sente. No caso da ansiedade ou do pânico, melhor. Imagina, numa crise de pânico, muita gente vai aonde? Cardiologista. Chega no cardiologista, faz exame e tal. Na maioria das vezes, o médico já sabe que a pessoa não tem um problema cardiológico. A pessoa já não tem um problema de coração. Ele sabe que a pessoa não tem um problema cardíaco. Mas até por eliminação de possibilidades, ele vai fazer os exames, tudo direitinho. E é muito comum, quando acabar os exames, ele diz assim, olha, agora procura a psiquiatria. Olha, você tem que fazer terapia, vai ter que ir no psicólogo. Porque ele já sabe que ali não é um problema físico, ou seja, é apenas a somatização, não é a doença estabelecida ainda, como nós estamos estudando aqui sobre as doenças psicossomáticas. O corpo, ele tende a acompanhar o que a gente sente. Um exemplo na Bíblia disso, na vida de Jesus, foi o Getsêmani. Jesus no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que ele suou gotas de sangue. Veja que Lucas é o único escritor dos evangelhos que retrata isso. Inclusive no original do grego, no Novo Testamento, que é a língua do Novo Testamento, Lucas usa um termo técnico. Ele era médico, ele diz que Jesus suou coágulo de sangue. No original é coágulo de sangue, porque o sangue, quando entra em contato com o oxigênio, ele vai lá e endurece. Então, olha que coisa interessante. Até um tempo atrás, na medicina, por exemplo, se tinha essa passagem bíblica como se fosse um mito, como se fosse uma fábula. E de um tempo para cá se descobriu que, na verdade, é um fenômeno raro chamado de hematidrose, que na psiquiatria é um dos últimos estágios da depressão. Ou seja, a pessoa está em pavor, angústia, os capilares, que são os menores vasos sanguíneos que nós temos espalhados pelo corpo todo subcutaneamente, começa a dilatar, o suor acelera, a pessoa fica banhada de suor e então rompe os capilares e começa a sair sangue junto com o suor pelos poros do corpo, em várias partes do corpo todo. Então vejam que como o corpo acompanha aquilo que a gente sente, é a somatização. Agora, quando a gente olha para as doenças psicossomáticas, existem várias que podem acometer pessoas. Inclusive tem pessoas que acabaram contraindo câncer. Por exemplo, os estudos hoje mostram, por exemplo, que mulheres, por exemplo, guardaram muita mágoa, guardaram muito ressentimento, mais tarde apresentaram câncer de útero. Pessoas que tiveram, mulheres com a vida muito estressante e muita sobrecarga, câncer de mama. Então, são efeitos psicossomáticos que acabaram levando pessoas a doenças reais, a problemas reais como câncer. Por exemplo, a fibromialgia, que é o quê? A dor generalizada, crônica, a pessoa está com muita dor. Quando esse tipo de problema tem origem psicossomática, quando vai ver, geralmente são pessoas que carregam tudo. É aquele pau para toda obra, carrega o piano para todo mundo da família. Todo mundo é o para-raio da família toda. Está sempre socorrendo todo mundo, não tem tempo às vezes nem para si, mas ajuda todo mundo o tempo todo e daqui a pouco começa a vir as doenças, começa a vir. Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, são exemplos de doenças psicossomáticas. Ou seja, começaram com problemas emocionais, muito estresse, depressão, outros problemas, e a pessoa não tratou, não buscou ajuda e aquilo se espalhou e aquilo que virou um problema patológico. A pergunta-chave nessa questão de doenças psicossomáticas, e eu acredito que esse é um ponto importante para o professor e para o aluno na próxima aula no domingo, é a pergunta-chave, que é o quê? O que você está guardando dentro de você? O que está acontecendo contigo? O que você está guardando aí dentro? Sabe, essa é uma pergunta importante.
Esses conceitos e definições técnicas que a gente está dando aqui, eu repito, são pontos importantes só para você ter uma noção. Ninguém precisa ser psicólogo ou psiquiatra para dar uma boa aula nesse domingo. Entender basicamente esses pontos é apenas algo que vai ajudar você no entendimento do que é doença psicossomática. Mas a chave é justamente olhar para o aluno e poder fazer essa pergunta: o que está acontecendo contigo? O que você está guardando aí dentro? O que você está acumulando dentro de você que pode provavelmente levar você a ter um problema, a ter uma doença? Eu dou aqui alguns conselhos práticos em relação a essa questão de doenças psicossomáticas. Primeiro, falar. Você precisa ter amigos, você precisa botar para fora, sabe? Os vínculos são importantes nesse caso, botar para fora, falar. Segundo, se você não está bem, fala com a família, fala com amigos, fala com pessoas. Você não pode simplesmente permitir que o que está acontecendo com você continue devorando você por dentro. Você precisa se abrir, precisa falar, precisa pedir ajuda, não se isole. Você não pode se isolar. Veja que foi o comportamento de Adão, né? Foi lá e se isolou. Então, veja que em Provérbios a Bíblia vai dizer que aquele que se isola é tolo e que se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, as pessoas sábias e inteligentes, elas nunca se isolam no momento difícil. Então, um outro conselho que eu daria aqui agora em cima disso é o quê? Mude seu estilo de vida. Você precisa fazer mudanças rápidas no seu estilo de vida. Nós tivemos agora a lição retrasada sobre depressão, a lição passada sobre suicídio, drama do suicídio, e nós tivemos aqui, inclusive, na nossa igreja mãe aqui em Madureira, domingo passado, junto com o pastor Prates, participando da EBD, e eu disse uma coisa que eu friso aqui, que é de suma importância. Mudar o estilo de vida, ou seja, ter folga, ter férias, todo ano. Você vê que a mentalidade do pobre para o rico, não estou falando de dinheiro, mentalidade, é qual? O pobre trabalha o ano todo pensando em vender as férias. Não, vou comprar esse carro aqui, já vou vender as férias. Não, eu não vou bater a laje, eu vou vender as férias no final do ano aí, vamos bater a laje da casa. Então a pessoa já trabalha pensando em vender as férias. O rico trabalha pensando onde ele vai passar as férias. Então precisa ter folga, precisa ter férias, precisa mudar a alimentação. Por exemplo, alimentos que a gente conhece como alimentos inflamatórios, alimentos ricos em açúcar e carboidrato, potencializam problemas emocionais, por exemplo, a depressão. Então, a mudança na alimentação ajuda bastante. Só para vocês terem uma ideia, você que está participando dessa aula, pessoas que mudam seu estilo de vida e passam a dormir melhor, passam a se alimentar melhor, passam a evitar mais alimentos inflamatórios e passam a se alimentar com mais qualidade. E pessoas que passam a ter folga e férias e saem do sedentarismo e começam, por exemplo, a fazer uma caminhada 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, começa a fazer alguma atividade física, problemas como depressão leve e moderada tendem a desaparecer, sem medicação. Só o fato da mudança no estilo de vida, de dormir melhor, se alimentar melhor e sair do sedentarismo e ter folga e férias. Muitas pessoas ficaram boas de depressão leve a moderada. Então veja como a mudança no estilo de vida é importante. Você não pode esperar a vida te parar. Você não pode esperar que a doença chegue e fale assim, não, agora acabou. Agora alguém vai ter que fazer o que eu não posso. Você precisa parar agora e fazer uma mudança no seu estilo de vida. Talvez agora mesmo, enquanto a gente ministra essa aula, tem alguém da família do lado aí dizendo, não te falei? Já tinha falado contigo. Agora é hora de você parar e fazer mudanças. Você tem que mudar agora essas questões. Outro ponto, enfrente seus medos. Enfrente seus medos. É muito comum, inclusive nessas questões de somatização e que podem se tornar doenças psicossomáticas, por exemplo, pessoas têm dificuldade de enfrentar situações. Vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho que dar aula na EBD. Eu acho que eu não estou preparado. Estou nervoso, acho que eu não estou preparado, eu não sei falar em público. Aí no dia seguinte, logo no dia da aula, acorda, minha garganta está ruim. Infelizmente não vou poder dar aula. Quer dizer, o corpo foi lá e somatizou o problema. A pessoa, estou com a garganta ruim, vou ligar para o pastor Prates e dizer, não posso dar aula da IBD, que eu estou com a garganta ruim. Quer dizer, a pessoa arrumou naquilo, inconscientemente, uma ótima desculpa para não ter que ir para a aula, não ter que enfrentar o medo de falar em público, ou de se sair bem ou mal de acordo com o que ele acha que é bom ou ruim naquela aula. Então, muitas coisas parecidas acontecem com a gente.
Pessoas passam mal na véspera de coisas importantes, uma dor de cabeça incontrolável e vai ter que adiar ou cancelar o evento ou a participação. Então, um conselho, enfrente seus medos. Veja que tem gente que, por exemplo, eu estou dando voo para Israel. Eu vejo pessoas que deixaram de ir para Israel, era o sonho da vida dele conhecer Israel, e não foram porque tem medo de avião. Não só em falar avião já começa a passar mal, ou tremo e tal. As pessoas permitiram que o medo lhes dominasse. Veja que aonde você encontra Jesus nos evangelhos junto com os discípulos, em situações de aperto ou difíceis, ele está o tempo todo dizendo o quê? Não tenham medo. Tem de bom ânimo. Ele está o tempo todo dizendo, olha, a tempestade no barco, ele diz, olha, não temais, sou eu. É o tempo todo, Jesus manda as pessoas que servem a ele não ter medo. Nesse caso, não ter medo aqui não é só o sentir, é também enfrentar o que está acontecendo. Calma aí. Não, se eu não estou bem, eu vou procurar ajuda, mas eu vou deixar de fazer a viagem por causa de medo de avião? Não, negativo. Não, eu vou deixar de fazer aquilo porque eu acho que eu não sou capaz? Não. Enfrentar os seus limites, enfrentar seus medos, enfrentar suas fobias. E um outro ponto que eu dou aqui importante, que é amadurecer ao lidar com as questões da vida. Você não controla tudo, não vai ser tudo do seu jeito, você não tem como centralizar tudo em você, você vai ter que aprender a lidar com o não, você vai ter que aprender a lidar com perda, pessoas morrem, faz parte da vida humana, ninguém perde para Deus, você vai ter que lidar com as situações da vida que você não controla. Isso também é amadurecer para lidar com os problemas emocionais. A gente precisa aprender a lidar com isso. Por que muitas vezes é saudável você ter um animal de estimação em casa quando tem filho pequeno? Para a criança aprender responsabilidade, para cuidar do animal, por exemplo, alimentar, dar banho, a higiene, manter tudo limpinho. E também quando o animal morre. Ensinar a criança, tá vendo? As perdas fazem parte da vida, a gente tem que lidar com elas. Vai doer, vai chorar, vai sofrer, mas faz parte da vida. Então a gente precisa amadurecer essas coisas, irmão. Precisa aprender a lidar com o não, aprender a lidar com as situações que a gente não tem como resolver agora, vai ter que orar, esperar, ver qual é a estratégia, qual é a melhor forma. Isso faz parte da vida. Existem pessoas que entraram em conflito justamente porque não amadureceram. Ainda acham que tudo tem que girar em torno da sua vontade, em torno do seu querer. E a vida não é assim. Você vai ter que lidar com as coisas que não dão certo. E isso também vai ajudar você, nesse amadurecimento, a sofrer menos doenças psicossomáticas. Essa é uma realidade. E eu quero deixar um último ponto em cima disso. Muitas pessoas vão dizer assim para o outro, você está sofrendo com isso de novo? Isso é frescura, isso é besteira. Não é. Existem problemas sérios e a pessoa precisa procurar ajuda. Não está bem? Procura ajuda. Já fez exame, não é nada físico, não tem nada a ver com patológico naquele momento. Pode ser somático ou psicossomático. Procura ajuda para poder lidar com aquilo antes que aquilo se torne um problema. Como eu disse aqui, já existem pessoas, e muitas, que chegaram a contrair câncer. E a origem daquilo foi emocional. Foi problemas psicossomáticos. Poderia ter evitado que tivesse mexido com aquilo antes, mas deixou aquilo como uma bola de neve e aquilo se tornou um grande problema. Agora, queridos, eu quero aproveitar, partindo para o tópico 3, nós vamos falar sobre um outro problema, um outro aspecto da vida emocional que pode também afetar a vida da gente e trazer também sérios problemas, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença que vai atingir, olha só, eu vou dar alguns dados a vocês aqui. Ela vai atingir 1 a cada 100 pessoas no mundo. Então veja que é uma doença muito séria. Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, os dados que nós temos agora mais atuais é que nós temos 1% da população mundial com esquizofrenia. A esquizofrenia é também uma das principais psicoses que nós temos hoje na psiquiatria, no catálogo, por exemplo, no CID-10, no catálogo de doenças psiquiátricas. Então, pelos dados que eu estou dando a vocês, vejam que é mais comum do que se imagina. A palavra esquizo vai significar dividido e frenia, mente. Ou seja, a esquizofrenia é o problema da mente dividida. Qual é a marca da esquizofrenia? Como ela é uma psicose, a esquizofrenia ela vai fazer a pessoa romper com a realidade. A pessoa rompe com a realidade. Ela automaticamente vai criar uma realidade paralela
para ela que só ela acredita. É um mundo paralelo. Nós tivemos casos de pessoas, por exemplo, eu vou dar aqui basicamente os sintomas, tanto positivos como negativos, e vou explicar o que é isso, mas eu vou adiantar uma informação, um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, foi no gástrico, ele foi no médico no gastro, tinha certeza que tinha, por exemplo, um chip no estômago e estava sendo monitorado por alguém. Que isso? Sim, a pessoa acreditava que alguém da família tinha feito aquilo com ele para monitorá-lo e ele foi lá e pediu, olha, eu quero fazer um exame estomacal, quero que tire esse chip. O médico fez o exame e falou assim, mas não tem nada. Não, mas tem que fazer a lavagem estomacal porque eu estou sendo perseguido. Esse tipo de problema vai afetar muito a família. As pessoas que convivem mais próximas, elas são as que sofrem mais com isso porque é quem convive com a pessoa. Então, é comum, dependendo do caso, a pessoa não querer tomar banho porque acha que está sendo vigiada. A pessoa não querer se alimentar perto das pessoas. Então, a pessoa é uma vida bem difícil se não for tratada. A questão da medicação hoje, enquanto que avançou-se muito no mundo com relação, por exemplo, aos antidepressivos, aos ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos, se avançou muito hoje na medicina nessa área, no mundo fármaco, infelizmente na questão da esquizofrenia não se avançou tanto. Hoje se tem medicações, mas elas vão tratar basicamente com sucesso o grau 1 do problema, que são os problemas de alucinações, basicamente, e os surtos. Agora, a questão do segundo grau dos sintomas, que algumas pessoas têm, os remédios ainda não fazem tanto efeito. Agora, eu tenho um alerta para fazer aqui em cima disso. Um alerta muito importante para fazer aqui em cima disso, que é o quê? Isso não é questão religiosa, isso é uma questão prática e científica. O uso da maconha. O uso da maconha, não estou falando nem de cocaína e nem de outras drogas. Outras drogas vão ter efeitos piores. Mas está provado que o uso da maconha, ele tem muito a ver na vida de pessoas que já tinham uma predisposição genética a ter esquizofrenia, a sofrerem de esquizofrenia. Então, irmãos, imagina se a maconha fosse liberada no Brasil. Nosso sistema de saúde simplesmente entraria em total colapso. Fora as outras doenças, fora os outros problemas advindo da droga, nós ainda teríamos um número crescente, enorme, de pessoas com esquizofrenia no Brasil, provocado pelo uso da maconha. Outras drogas também vão afetar muito, mas estou mencionando a maconha aqui porque é uma droga que está sempre em pauta para se buscar liberação governamental e política. E as nações, os países que liberaram a maconha, vocês podem procurar os dados, como aumentou o número de esquizofrenia. Todos eles tiveram aumento nos dados, nos números de esquizofrenia. Agora vejam, eu vou dar a vocês aqui mais alguns dados importantes aqui. Vejam, 10% dos casos de suicídio estavam envolvidos com esquizofrenia, pessoas que eram esquizofrênicas. Outra coisa, os homens vão ter esquizofrenia mais cedo que as mulheres. Geralmente os casos de esquizofrenia no homem é a partir dos 19 anos aos 25, ou seja, é muito cedo. Nas mulheres, em média, dos 29 aos 35 anos de idade, elas vão sofrer com esquizofrenia, as pessoas que vão sofrer isso. Então o homem acaba sofrendo mais. As pessoas que têm parentes esquizofrênicos, elas têm, em média, pelo menos 13% mais risco de sofrer de esquizofrenia. E se esse grau parentesco for mais próximo, por exemplo, o avô, a avó, o pai ou a mãe, dobra o risco de contrair esquizofrenia. Agora, tem uma coisa muito importante nisso. Ainda que a pessoa tenha uma predisposição genética, o meio que a pessoa vive tem uma grande influência em relação a isso. Ou seja, uma pessoa que tem um ambiente saudável, vive num ambiente de relacionamentos fortes, familiares, isso vai ajudar muito para que a pessoa não sofra. Agora, é comum os sintomas, eu falei aqui de sintomas positivos e sintomas negativos, eu vou dar a vocês muito brevemente aqui. Os sintomas positivos, o positivo não tem nada a ver com que seja bom. Positivo aqui em relação a sintomas tem que ver com a ideia de serem produzidos, ou seja, não existiam e foram produzidos a partir da doença, que são o quê? Delírios e alucinações. Os delírios são as alterações do pensamento, é aquele negócio, a pessoa começa a criar um mundo paralelo. Ele, por exemplo, acha que está sendo perseguido, ele acha que vai acontecer alguma coisa, o mundo vai acabar amanhã,
ele tem certeza que está sendo monitorado, por exemplo, por alguém. A pessoa cria, nesse caso, o delírio. E, em segundo, as alucinações. As pessoas começam a ouvir e ver coisas. Começa a ter alucinações. Por exemplo, eu estou aqui, eu vi o diabo atrás da porta e estava me olhando. Então, pessoas do nosso meio, elas podem começar a ter alucinações que envolvam manifestações espirituais. A pessoa está aqui, não, eu estou aqui, mas eu já vi o diabo ali na porta, me esperando. Não, a seta me atingiu aqui, que eu já comecei a sentir mal, e eu estou vendo ali, é um demônio que está lá na rua me esperando. Então, claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui que Deus não possa revelar, que Deus não mostra, que não exista a manifestação dos dons espirituais. Mas eu estou mostrando aqui o conjunto de sintomas de coisas que estão acontecendo dentro de um quadro, porque você não vai fazer um exame neurológico, por exemplo, dificilmente vai detectar a esquizofrenia. É o conjunto de sintomas que vão mostrar que a pessoa tem aquele quadro clínico, tá? Agora, no caso dos sintomas negativos, aqui, essa é a fase pior. Porque nesse primeiro caso, aqui nos sintomas positivos, as medicações são muito eficazes. Tanto é que muita gente com esquizofrenia, que são a maioria, sofrem com os delírios e alucinações, com a medicação eles ficam bem. Com a medicação eles melhoram e muitos voltam para o mercado de trabalho, trabalham, estudam, ou seja, tem uma vida relativamente normal, de acordo com o tratamento, a pessoa seguindo direitinho. Infelizmente, muita gente abandona o tratamento. Mas quando se sente um pouquinho melhor, abandona o tratamento. Mas fazendo uso da medicação, indo no médico, fazendo tratamento com psicólogo, geralmente as pessoas que seguem direitinho, muitas vão ter uma vida com produtividade. Então é possível cuidar. No caso dos sintomas negativos, é a parte mais crônica da doença. É onde, infelizmente, hoje não há muita medicação em relação a isso. Vai levar a pessoa ao isolamento, falta de iniciativa, déficit na fala, a pessoa fala muito pouco. A pessoa está olhando para você, mas é como se estivesse olhando atrás de você, a pessoa está ali com aquele olhar perdido. Então, a pessoa começa a demonstrar dificuldade de mostrar sentimentos, é o que a gente chama na psicologia de achatamento afetivo, ou seja, a pessoa realmente ela está no grau pior da doença e está bem afetada. Então, em suma, irmãos, a esquizofrenia é uma doença que é psicótica, existem medicações para isso hoje. A gente tem, por exemplo, nesses casos de grau 1, a gente tem 2 tipos de medicação, que é de primeira geração e a de segunda. As de primeira geração são as mais antigas, as de segunda geração são as mais novas e que tem muito efeito, como eu disse, nesse tipo de problema positivo. Que aqui por exemplo, as principais, que é a quetiapina, o risperidol, muita gente toma essas 2 medicações, esses 2 remédios. Agora, quais são os conselhos práticos para pessoas que estão vendo a gente agora e que tem alguém na família, ou quem sabe até na igreja, convivem nesse momento com pessoas que já foram diagnosticadas ou que provavelmente serão quando forem buscar ajuda profissional, ajuda médica. Apoio familiar é fundamental. Tem que ter paciência com a pessoa. Quem sofre mais é quem está junto, a família, mas tem que ter muita paciência e apoiar a pessoa para se tratar, manter um ambiente fortalecido familiar é muito importante. Outra coisa, não abandone o tratamento. Infelizmente, pessoas se sentem melhor e largam o tratamento. Eu já conversei com médicos e vi vários psiquiatras em palestras dizerem a mesma coisa. Às vezes eu pensava que era só comigo no tratamento psicológico que as pessoas abandonam o tratamento quando se sentem melhor. E eu vi vários profissionais da saúde dizerem a mesma coisa. Pessoas se sentem melhor, param de tomar o remédio. Se sentem melhor, abandonam o tratamento e não voltam mais no médico. Infelizmente isso é muito comum. Aí a pessoa piora e aí vem com quadros piores, enquanto que podia estar trabalhando, podia estar com a vida muito mais produtiva. Outra coisa, o papel da igreja nesse caso é muito importante, porque a igreja ela vai atuar justamente na mente da pessoa, nas emoções, com o ensino, com a palavra. A gente precisa fortalecer os vínculos. Está provado, por exemplo, como teve na aula da semana passada, que pessoas que têm vínculos fortes, isso protege elas, por exemplo, contra o suicídio. Quer dizer, pessoas que têm vínculos saudáveis e fortes dificilmente vão se matar. É mais difícil. Então, a igreja tem um papel fundamental nisso. Nós precisamos criar vínculos fortes. A gente não pode viver aquela filosofia do cada macaco no seu galho, do cada um no seu quadrado. Sabe, a gente precisa, sabe, a gente, sem perceber, muitos de nós, a gente se blindou de uma forma que a gente não se abre.
A gente não tem comunhão, a gente não conversa, a gente não ri, não tem amizade com as pessoas, a gente evita esse tipo de contato. E a gente, sem perceber, começou a adoecer a partir disso. Veja que a igreja é um ambiente perfeito para isso. A igreja tudo termina em oração e comida. A pessoa está ali, acaba o culto, aí conversa, bate papo, come o negócio. Então a igreja tem um papel muito importante nessa questão. Calor humano. Pessoas não ficarão numa igreja apenas porque tem palavra, tem unção e tem poder. Elas vão ficar se elas se sentirem acolhidas, se elas se sentirem amadas naquela igreja, se elas se sentirem com vínculo ali. Você pode ver que quando uma igreja cria isso, consegue criar isso na família daquela pessoa, às vezes a pessoa nem quer ir no culto. Ah, estou cansado hoje. Aí o filho adolescente ou pré-adolescente, não, eu quero ir para a igreja. Hoje tem o meu conjunto vai cantar, não vai ter hoje a salinha. Eu fui lá na igreja do pastor Marcos, por exemplo, eu vi lá a igrejinha das crianças, eu entrei lá para ver a igrejinha das crianças. Bacana, tem um púlpito, tem tudo. Igrejinha só no formato, né? Só no formato, a igreja é toda pequenininha, direitinho com o púlpito, as cadeiras menores para a criança, muito bacana. Quer dizer, automaticamente a criança, ela quer ir para a igreja. Ele criou sua tribo ali, entre aspas, suas amizades, seus vínculos. Ela se sente acolhida ali, tem vínculo. Então nós precisamos, irmãos, sair desse isolamento, sair desse relacionamento distante e frio. A gente precisa, irmão, ter coragem de novo para, mesmo depois de uma decepção, ou de uma traição, ou de uma ferida, voltar a se abrir, conversar, sorrir, ter amigos, ter vínculos. Isso é uma coisa que protege muitas pessoas, não só das doenças, como esquizofrenia, mas doenças psicossomáticas e tantas outras coisas que podem acontecer com a pessoa. E eu termino dizendo uma última coisa aqui. O nosso Deus é o Deus do milagre. Amém. Então, independente do que a pessoa esteja vivendo, nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Me vem à mente o episódio da loucura de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ficou louco, a Bíblia diz que pelo cresceu pelo seu corpo. Deus havia permitido que aquela doença o atingisse, aquela doença que levou ele à loucura, a partir da sua soberba e do seu orgulho. E depois, a Bíblia diz que lhe voltou a consciência e ele reconheceu a grandeza de Deus. Uma pessoa nesse momento, independente do que esteja passando, olhe para cima. É tempo de olhar para Deus. Busque o Senhor. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus pode lhe sustentar dentro desse quadro, evitando o pior. Deus pode lhe curar desse quadro. Deus pode lhe ajudar. A mão de Deus está estendida nesse momento para lhe ajudar. Deus abençoe você e, independente do quadro, guarde esses pontos importantes e estimule, professor, no seu aluno, a fé. Maravilha, pastor William Barros, muitíssimo obrigado. Então nós podemos dizer aqui, fechando ainda o ponto 2, que é preciso desfazer o equívoco de que as doenças mentais são somente manifestações sobrenaturais e espirituais, correto? Verdade. Olha, eu quero dizer aos irmãos que nos ouvem aqui que o pastor William fez eu me lembrar, ainda no ponto 2, do esposo da Aninha, da tia Aninha, pastor Marcos, né? Nós fomos um dia ministrar um seminário e ele chegou, lógico, fomos de avião, e ele, pastor William, ele falou assim, usou lá dentro da palestra dele, viu, Marcos? Eu lembrar aqui o que você falou lá. Ele falou assim, eu tenho medo de avião, mas eu vim. E ele falou assim, eu falei para mim mesmo, tá com medo, mas vai com medo mesmo. E é isso que o senhor falou aqui para a gente, me lembrei dessa fase dele. Para romper é enfrentar o medo, não é isso? Enfrentar o medo e lidar com a situação. E lidar com a situação. Isso é amadurecimento. Amadurecimento, que coisa linda. Eu quero dizer também a vocês que nós três aqui, embora somos todos ministros da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, nós não tínhamos vínculos muito entre nós, né? Cada um nas suas ocupações, mas esta mesa nos aproximou de tal forma que a gente criou um vínculo entre nós aqui, uma coisa muito saudável, muito gostosa. Eu quero aproveitar esse momento que o pastor William citou, que esteve em Madureira na aula, esteve mesmo domingo passado agora, ministrou na classe dos professores. E eu quero dizer a você, é muito bom estar ao lado desses homens aqui. Se você tiver desejo de ter esses homens na sua igreja, olha, eu sei que a agenda deles a agenda é muito apertada, dificilmente você vai encontrar uma vaga tão rápido. Mas se tiver o desejo, para o ano que vem, ou ainda, quem sabe esse ano, envia um contato aqui para nós, ou você pode mandar nesse e-mail que o Alex está pondo aí, foconalição@editorabetel.com.br, ou se você já tiver o contato deles, eu recomendo que o faça,
porque é muito prazeroso ter esses homens na igreja da gente, principalmente se for ligado à EBD, que é o que eu mais, assim, né, pastor Marcos? Tanto é que ele também já me convidou para ir lá na Taquara, assim como ele convidou, uma coisa maravilhosa. Então é muito bom isso. E isso a gente vai fazendo com que a escola dominical seja uma coisa de família, prazerosa, né? Gostosa, são vínculos. Quanto mais vínculos a gente ter entre nós, melhor e mais vontade a gente tem que ir para a igreja. Eu acho que em resumo é isso que o senhor passou para a gente aqui, dentro do ponto de vista da psicologia, correto? É verdade, verdade. Muito bem. Pastor Marcos Santana, dentro da visão teológica aí, o que o senhor tem a acrescentar ainda no tópico 3, meu amigo? Nós vamos estar focando agora até uma expressão que nós vamos encontrar aqui no final do texto da nossa lição. Nós vamos focar sobre a relevância de que a igreja, bem orientada e consciente, pode funcionar como um ponto de apoio e suporte, tanto para os pacientes como para as suas famílias, resgatando, enfatizando o que nós dissemos no início, na introdução, o que fala a verdade aplicada, a parceria, família e igreja. Então, quero refletir nessa conclusão sobre a igreja diante dos que sofrem. Primeiro, ter em mente a noção de dignidade da pessoa humana, esteja ela passando pela situação que estiver passando. É bíblico, é importante resgatarmos este ensino bíblico sobre a dignidade da pessoa humana. Somos imagem e semelhança de Deus. Segundo, a importância de desenvolver uma visão integradora do ser humano. E a Bíblia está recheada de textos que nos mostram a importância dessa visão integradora. Deixo aqui como exemplo o estudo deste trimestre. Nós estamos falando, ao longo desse trimestre, de pecado, doutrina acerca de Deus, acerca do homem, mas também estamos falando da realidade do ser humano aqui nesta terra. E aí, junto com esse desenvolvimento de uma visão integradora, vamos, de novo, para os textos acerca do ministério terreno de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus se reunia com as pessoas. Isso é um exemplo de visão integradora. O que a igreja pode fazer hoje? A igreja pode orar, a igreja pode ensinar, a igreja pode conscientizar cada membro sobre a importância de não desconhecermos os dons de cura, mas não apenas conhecer, mas buscar, orar, desejar. Usa-me, Senhor, para que eu possa socorrer aqueles que estão sofrendo. Porque, afinal, Jesus Cristo é o mesmo. Afinal, os dons espirituais não cessaram. Deus continua distribuindo, concedendo e usando. Como posso ajudar? Acho que é muito importante, na lição de hoje, cada professor, cada pessoa que estiver ministrando essa lição, aproveitar essa lição e incentivar os membros da igreja a fazerem esta pergunta para si próprio. Como posso ajudar? Buscando entender à luz da Bíblia. Porque quando a gente busca entender a situação das pessoas, o quadro das pessoas, à luz da Bíblia, no contexto deste trimestre, nós vamos ver que emoções fazem parte da existência humana, da pessoa. E aí eu deixo aqui
algumas frases que a missionária Ana Helena, aqui da nossa matriz, pastor Prates, ela esteve lá na Taquara falando sobre a lição passada, o drama do suicídio. E ela usou uns termos que eu acredito são frases, são pensamentos que se aplicam ao longo de todo esse trimestre. Como posso ajudar? Gente precisa de gente para ser gente. É a questão de não se isolar, né? Outro pensamento importante, cultivarmos um olhar sensível para os que estão ao nosso redor. E eu friso aqui esse termo, cultivar, porque com a nossa correria, com esse tempo tão acelerado, se nós não procurarmos cultivar esta atitude, a gente ignora as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não tem tempo. E a gente ainda se arma com esse pensamento. Ah, eu não tive tempo. Então eu preciso cultivar um olhar mais sensível. Outra reflexão dentro desse contexto sobre a igreja diante dos que sofrem. Mais amparo, mais amor, menos julgamento. Quero também extrair da nossa lição passada, no tópico 1.3, tem uma frase lá que eu achei muito pertinente. Organizar a vida espiritual. Porque eu também acredito, né, pastor William, que essa lição também nos ajuda a não apenas lidarmos com essas situações já estabelecidas na pessoa, mas também a nível de manter e prevenir. Então, essa organização da vida espiritual estaria dentro desse aspecto, da gente prevenir. E aí, quero usar aqui 3 textos bíblicos. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Rapidamente, o contexto é Jesus com seus discípulos. Antes de Jesus pronunciar essas palavras, pastor William, pastor Prates, o que tinha acontecido? O que tinha acontecido é que Judas tinha saído da presença deles e Jesus já sabia o que Judas ia fazer. Pois bem, depois que Judas saiu, acho isso tremendo, porque Jesus direcionou o foco dos discípulos não para a questão de Judas, não para traição, não para hipocrisia, mas a mensagem de Jesus foi: vos ameis uns aos outros. Ele não focou a traição, ele focou a importância de nós nos amarmos uns aos outros, apesar da realidade da traição e da hipocrisia. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Perdoando-vos uns aos outros. Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Esses versículos aqui eu considero um verdadeiro manual de prevenção e manutenção da saúde emocional, mental, espiritual e, consequentemente, com consequências no físico. Porque esse texto fala de alegria, perdão, amor, serviço e confiança no Senhor. É importante lembrarmos que o fruto do Espírito inclui o domínio próprio. O pastor William falou sobre a questão da gente ter muito cuidado quando estiver vivenciando um problema. Não focar apenas o problema. Não focar apenas a dificuldade, mas buscar, pensar em soluções. E tem um princípio bíblico.
A pessoa está em guerra, provérbio diz assim, na multidão de conselheiros há vitória, há segurança. A pessoa ser flexível. Pastor William também falou disso, mas agora eu quero trazer um exemplo bíblico. Paulo era um homem flexível. Ele escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer assim, várias vezes já desejei ir ter convosco, até agora não consegui. Aí ele vai dizer assim, mas eu estou pronto. Bonito isso, né? Ele tentou, não conseguiu, mas da parte dele, ele está pronto. Depois ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer assim, eu já tentei visitar vocês, mas Satanás me impediu. E aí ele diz, mas mandei Timóteo. Ele não pôde ir, mas Timóteo foi. Flexibilidade, né? Respeitar os nossos limites. O pastor William falou, mas agora eu quero trazer um princípio bíblico. Está escrito lá em Eclesiastes, fazer conforme as tuas forças. O que é isso? Respeitar os seus limites. O pastor William falou de diálogo. É um princípio bíblico isso. A questão da mutualidade, perdoando-vos, amando-vos, exortando-vos, suportando-vos, né? Cuidar de si próprio. Paulo disse isso várias vezes. Tenha cuidado de ti mesmo, né? Olhai por vós e pelo rebanho. E oração, meditação bíblica, louvor e comunhão continuam sendo aspectos imbatíveis na vida do cristão debaixo do sol. Que o Espírito Santo nos ajude, nos esclareça, nos dirija nessa nossa caminhada. Aflições, sim, dores, muitas vezes, doentes, várias vezes, mas cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele continua com o poder de curar, de sarar, de fortalecer, de sustentar, de renovar e brevemente voltará. Amém. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado, pastor Marcos Santana, pastor William Barros. Então nós podemos fechar aqui esse ponto 3, dizendo que nós ensinamos e nós aprendemos que a esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Por essa razão, a igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio e suporte, tanto para pacientes quanto para suas famílias. Pastor Marcos e pastor William deixaram muito bem claro isso, e assim nós encerramos o nosso vídeo do comentário de hoje, anunciando que, querendo Deus, semana que vem estaremos de volta compondo essa mesa novamente para a lição de número 10, o perigo da crise emocional no exercício do poder. E aqui não é o poder de Deus, é outra coisa que nós vamos falar. Pastor William, você tem alguma consideração, alguma agenda para anunciar para os irmãos? Eu queria só mandar um grande abraço, pastor Prates. Sim. Eu tive a felicidade na semana retrasada de ir lá em São Paulo, em Parque São Rafael. Ah, sim, nossos amigos ali. Pastor Edson. Isso. Olha, eu fui recebido de uma forma tão carinhosa pelo pastor Edson, por todos os irmãos lá do Parque São Rafael. São Dantas do Nascimento. Por causa da nossa editora Betel. Era unânime. Aonde eu entrava, onde eu passava, eles diziam, manda abraço pastor Marcos, manda abraço pastor Prates. Aí, pastor Marcos. Todo mundo falava comigo. Obrigado, amigo. O vice-presidente da igreja me parou e falou assim, olha, toda semana eu assisto a aula. Eles lá realmente assistem muito a aula aqui da editora Betel. Então eu quero mandar um abração para o pastor Edson e para todo mundo lá da igreja de Parque São Rafael. Estão sempre ligados aqui com a aula aqui, uma bênção. Então, vamos estar de novo lá em março. Nessa sexta, enquanto a aula vai sair, nós vamos estar lá com o pastor Israel Maia no congresso da CIB, à noite lá em Iguaba. No sábado pela manhã, nós vamos estar ministrando para os jovens lá em Campos dos Goitacazes. No sábado à noite, lá com o seu irmão. Queimados. Vamos estar lá em Queimados ministrando uma palestra sobre ideologia de gênero, no sábado à noite. E no domingo à noite, lá com o pastor Davi Cabral Júnior, em Resende, no Congresso dos Adolescentes. Olha aí, então você anota essas datas importantes aí, onde você pode continuar, né, acompanhando esse homem de Deus que tem muito a nos contribuir com a sua humildade, com a sua sabedoria, muito a contribuir com o nosso crescimento espiritual através desse conhecimento, né, pastor William? Amém. Muito obrigado
É uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Prazer é meu. Pastor Marcos, alguma consideração, alguma agenda? Estamos, graças ao bom Deus, por permissão de Deus e confiança do bispo Abner Ferreira, pastoreando uma das congregações de Madureira, no Rio de Janeiro, do bairro da Taquara. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E eu conheço lá, hein? O povo lá gosta de escola dominical, hein, pastor Marcos? Também ter um homem desse como pastor da igreja e professor ali não deve ser, dá para ver o nível, né, pastor? É verdade, é verdade. Então, se você puder, gente, vocês moram aí na região da Taquara ou aqui na cidade do Rio de Janeiro, se estiver visitando o Rio de Janeiro, eu já te oriento. Passe aqui na Catedral Histórica de Madureira, lógico, né? Conhecer o nosso templo lindo, maravilhoso, e depois não deixe de estar fazendo uma visita ao pastor Marcos, lá na Taquara, que também é a Catedral da Taquara, né? É conhecido. É conhecido como Catedral da Taquara. O endereço lá, pastor Marcos? É Rua André Rocha, número 1953. Muito fácil de localizar o endereço lá. E assim, meus amigos, acho que nós podemos orar encerrando esse vídeo de hoje. Podemos assim o fazer? Amém. Pastor Marcos, o senhor pode fazer essa oração, amigo? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, aleluia, mais uma vez elevamos a Ti a nossa voz, primeiramente para Te glorificar, aleluia, para Te exaltar, porque só o Senhor, aleluia, é Deus. Jesus. Queremos também pedir, em nome de Jesus Cristo, estenda a Tua mão para curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo conceda à igreja também os dons de cura. Aleluia. Tem misericórdia daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão acamados. Envia socorro, aleluia, que a mesma virtude que percorreu o corpo daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que esta mesma virtude alcance agora esta pessoa que está enferma, doente, que está frágil, debilitada, restaura, renova e cura para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.